Quando o grave bate, ela fica louca. Quando o grave bate, ela fica maluca. É o grave batendo, ela batendo na bunda. Ela fica maluca, é o grave batendo, ela batendo na bunda. Ela fica maluca, é o grave batendo, ela batendo na bunda. Tem um gráfico, um enunciado curtíssimo. O que ele diz de importante? Uma certa massa de gás significa que o número de mols é constante. Pede a temperatura do gás no estado C. É um gráfico PV, famoso diagrama de Clapeyron. Portanto, essas curvas são duas isotermas. A e B estão sobre uma mesma isoterma, então temperatura de A igual a temperatura de B, no caso 27 graus Celsius. Transformando em Kelvin, temperaturas de A e B 300 kelvins, o volume de B e C são iguais, não tem por que ficar fazendo diferença VC e VB, vamos representar os dois por V. Como N é constante, equação geral dos gases, PaVa sobre Ta igual a PbVb sobre Tb, que é igual a PcVc sobre Tc. Substituídos os valores conhecidos, pressão em A 2 atm, volume em A 1 litro, temperatura em A 300 Kelvin. Pressão em B, 1 atm, volume em B desconhecido V, temperatura também 300 Kelvin. Pressão em C, 2 atm, volume de C igual ao de B, temperatura em C é o que se quer. Nessa proporção, se a gente tampar a última razão, fica muito simples descobrir que o volume V vale 2 litros. Se já sabe que esse volume vale 2 litros, já pode substituir na equação, no gráfico e tira a mão. Na última razão, praticamente de graça, Tc igual a 600 kelvins. 600 menos 273, 327 Celsius, resposta alternativa E. Outra possibilidade, se agora você tampar a primeira razão, cancela V com V. Multiplicando em cruz, Tc igual a 600 Kelvin, subtrai 273, resposta aos mesmos 327 graus Celsius. As variáveis são pressão, volume e temperatura, N é o número de mols, certa massa de um gás perfeito. Isso significa que o número de mols é constante. Ele pede o diagrama PV dessas transformações. É um gráfico de volume em função de temperatura, transformação de A para B, de B para C. De A para B, nota que o volume é constante, transformação isocórica, e a temperatura aumenta. De B para C é a temperatura que é constante, transformação isotérmica, e o volume diminui. Então, no diagrama que ele pediu, que é o diagrama de Clapeyron, o gráfico PV, o trecho AB do gráfico tem que ser um segmento perpendicular ao eixo dos volumes. Temperatura aumenta. Se a gente sabe o que acontece com a temperatura e precisa saber o que acontece com a pressão, é fácil. Clapeyron, como é uma determinada massa de gás, N é constante. A gente acabou de ver, volume é constante. E não pode esquecer que a constante universal dos gases perfeitos tem a mania de ser constante. Se a gente passar o V dividindo, a gente encontra NR sobre V, que é uma constante. Essa expressão P é uma constante vezes T é uma relação matemática de proporcionalidade direta. Então, se a temperatura aumenta, de A para B, a pressão aumenta. Então, esse segmento do gráfico tem que sair de uma pressão A menor para uma pressão B maior. Agora, vamos ver o que acontece de B para C. No gráfico que foi dado, as informações são, primeiro, que a temperatura é constante, é uma transformação isotérmica. A curva tem que ser uma isoterma passando pelos pontos B e C. Algo assim. De B para C, o volume diminui. O ponto C tem que estar à esquerda do ponto B. Por exemplo, aqui. E o gráfico, portanto, tem que ter uma forma parecida com isso, só para deixar mais bonitinho, assim, o que corresponde à alternativa D. A transformação de A para B
é uma transformação isotérmica. De B para C é uma transformação isobárica. Duas perguntas. Quais os valores da temperatura TA e do volume VA? Como o número de mols é constante, a gente pode aplicar a equação geral dos gases. PaVa sobre TA igual a PbVb sobre Tb, que é igual a PcVc sobre Tc. Substituindo os dados do gráfico, a pressão em A são 10 atm, VA e TA desconhecidos. Pressão em B, 4 atm, volume 5 litros. E como o ponto B está sobre a mesma isoterma que A, então Tb é igual a TA. Pressão em C, 4 atm. Volume 3 litros e a temperatura 300 Kelvin. Nessa proporção múltipla, a gente pode, por exemplo, tampar a terceira razão. E olha que bacana, cancelou TA nos dois membros, VA igual a 2 litros. Para determinar TA, a gente pode esconder a primeira razão, matar o 4 nos dois membros, TA igual a 500 Kelvin, VA 2 litros, resposta alternativa D. Olha que beleza de gráfico. Vamos olhar para ele antes mesmo de ler o enunciado. O primeiro gráfico, figura 1, é um gráfico que dá o volume em litros em função da temperatura em Kelvin. 3 pontos destacados. Ponto A. Temperatura 100 Kelvin, volume 8,2 litros. Ponto B, temperatura 300 Kelvin, volume 24,6 litros. E o ponto C, temperatura 600 kelvins, o volume 24,6 litros. Nota que o trecho BC representa uma transformação provavelmente gasosa, onde o volume permaneceu constante. Então, se trataria de uma transformação isométrica, isovolumétrica ou isocórica. No trecho de A para B, a temperatura foi de 100 para 300 Kelvin, ou seja, triplicou. Olha o volume que interessante. Era 8,2 litros e foi para 24,6 litros. O volume também triplicou. Isso quer dizer que na transformação de A para B, a temperatura e o volume são grandezas diretamente proporcionais. O que significa que na transformação de A para B, você vai ter uma transformação a pressão constante, ou seja, uma transformação isobárica. O segundo gráfico é um gráfico de pressão em atmosferas em função de temperatura em Kelvin. No eixo das temperaturas, a gente já tem as temperaturas de A, 100 Kelvin, de B, 300 Kelvin, de C, 600 Kelvin. O que está faltando? As pressões. Mas vamos ler essa questão. Um molde ideal é levado lentamente do estado inicial A ao estado final C, passando pelo estado intermediário B. A figura 1 representa a variação do volume V do gás em litros em função da temperatura absoluta T, para a transformação em questão. Item A. Entre as grandezas pressão, volume e temperatura, ele pergunta quais permanecem constantes no trecho AB e quais permanecem constantes no trecho BC. No item B, construa na figura 2 o gráfico da pressão P em função da temperatura, indique claramente os pontos correspondentes aos estados A, B e C, marque os valores da escala utilizada no eixo da pressão P. Item C, escreva a função P de T, que representa a pressão P do gás em função da temperatura absoluta T, no intervalo de 300 a 600 Kelvin. Com seus coeficientes dados numericamente. Então, a gente pode começar essa questão dizendo para o examinador determinação das pressões PA, PB e PC, utilizando a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, nos 3 estados A, B e C. PAVA igual a nRTA, PBVB igual a nRTB e PCVC igual a nRTC. Com os dados, N é igual a 1 mol, o R 0,082, os volumes e as temperaturas a gente retirou do gráfico.
Fazendo as contas, a gente encontra as pressões PA1 ATM, PB1 ATM, PC 2 ATM. Com isso, a gente já pode responder o item A. No trecho AB, a pressão é constante. No trecho BC, o volume é constante. Não precisa acrescentar nenhuma explicação, porque essa informação já veio com o gráfico e não se explicam os dados da questão. Agora, o item B, que já está resolvido. Na figura 2, já te forneceu um sistema de eixos pronto para ser utilizado. As temperaturas já estão indicadas, o que a gente vai ter que fazer é indicar as pressões. Lembrando que a gente acabou de calcular e as pressões que a gente necessita tem os valores de 1 atm e 2 atm. Então, o que a gente deve fazer é usar esse espaço que tem à disposição para construir o gráfico da forma mais coerente possível. Por exemplo, considerando 4 divisões correspondente ao valor de 1 atm. Agora é só acrescentar os pontos. Ponto A, temperatura 100, pressão 1 atm. Ponto B, temperatura 300 Kelvin, pressão continua sendo 1 atm. E ponto C, temperatura 600 Kelvin, pressão 2 atm. Já para B, uma translação isobárica, representada por um segmento de reta paralelo ao eixo horizontal, e como no trecho BC o volume é constante, a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais e por isso o gráfico é representado por um segmento de reta e não uma curva. No item C foi pedido no intervalo de 300 a 600 kelvins, ou seja, no trecho BC, uma função da pressão em função da temperatura, com os seus coeficientes numéricos. Está aqui uma expressão que te dá a pressão em função da temperatura. No trecho BC, V é constante igual a 24,6 litros, N é constante igual a 1 mol, R é constante igual a 0,082. Está aqui a função que foi pedida, é só simplificar esse coeficiente numérico. Se você observar os dados do gráfico da figura 1, você vai ver que 24,6 é divisível por 0,082. Então, dividindo essa fração por 0,082 em cima e embaixo, ficou muito bonitinho, né? P igual 1/300avos de T, uma expressão que vale no intervalo pedido de 300 Kelvin a 600 Kelvin.